Bom, a gente tem a placa-mãe, que é o componente que conecta todas as peças do computador. Ela tem a BIOS, que é o primeiro software que inicializa os componentes do computador, e uma interface para configurar as opções, como carregar o sistema operacional que está instalado na memória. A placa-mãe também tem a memória ROM, que é uma memória para armazenar dados fixos essenciais para quando o computador inicializar. Fonte de alimentação. É basicamente a parte que alimenta a energia elétrica dos componentes, mas ela não afeta diretamente a programação, mas uma fonte ruim pode causar oscilações de energia, consequentemente realizar travamentos e perda de dados. Armazenamento. Atualmente, os componentes de armazenamento mais comuns é o SSD e o HD. Ele serve basicamente para armazenar dados de forma fixa, para que o computador acesse em qualquer momento. O SSD é mais rápido devido a ele ser armazenado em chips, enquanto que o HD é armazenado em um disco, que faz ser necessária a movimentação do disco para ler e gravar os dados. Memória RAM. Todo programa basicamente é executado na memória RAM. Ele é um componente para armazenar dados, só que de forma temporária, diferente do armazenamento. Um exemplo disso é quando a gente cria uma variável em um código. Essa variável é armazenada temporariamente na memória RAM para a gente mandar para o processador para ele realizar os cálculos. Placa de vídeo. A placa de vídeo é um processador especializado para realizar cálculos de tarefas repetitivas e massivas. Então, por conta disso, ele é muito utilizado em inteligência artificial e renderização de imagens. Ele em si não é muito útil para programação comum. É como se ele fosse um conjunto de cozinheiros, por exemplo, que realiza várias tarefas simples. Mas o processador é um cozinheiro especializado que realiza pratos mais complexos sozinho. Então, a gente não utiliza a placa de vídeo para programação comum. Processador. Ele é basicamente o núcleo do computador e ele é utilizado para processar os dados, como compilação de códigos, execução de tarefas e instruções de operações lógicas e matemáticas. Ele contém internamente alguns componentes, como núcleos, que seriam como pequenos cérebros, que permitem também a divisão de tarefas. Além disso, também há as threads, que seria como a capacidade de um núcleo poder dividir a execução de tarefas. Há também uma medida do processador, que é a sua frequência, chamada de clock, que representa quantas instruções o processador consegue executar por segundo. Temos também a memória cache, que é uma memória de pequeno tamanho usada pelo processador para armazenar informações que ele utiliza frequentemente e não precisa buscar toda hora na memória RAM. Internamente, o processador também há registradores, que são pequenas memórias para fazer os cálculos. O tamanho que cada registrador consegue armazenar determina o processador, se ele é 32 bits, que seria x86, ou 64 bits. Os processadores têm duas principais arquiteturas: o CISC, que são os processadores de muitas instruções complexas, que utilizam bastante energia, usado frequentemente em computadores e servidores. Temos o RISC, que são processadores projetados para eficiência energética com instruções mais simples e repetitivas, muito utilizados em celulares.